Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8 horas e 3 minutos. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Bom, vamos falar aqui sobre o imposto, sobre pagamentos, né, que poderia criar 5 milhões de empregos, de acordo aí com o ministro Paulo Guedes. É isso, Clemente? Vamos lá. Olha, esse pronunciamento do ministro vem em decorrência daquilo que o secretário Marcos Cintra declarou aí numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, e que depois o presidente da República rebateu, dizendo que havia um interesse e um projeto dele, que é secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, de mudar a estrutura tributária e criar um imposto parecido com aquele chamado imposto do cheque no passado, ou imposto de movimentação financeira, portanto, imposto que tivesse associado a qualquer tipo de movimentação feita em transações por dentro do sistema financeiro. Isso já existiu no Brasil, o Congresso Nacional acabou com esse recurso era destinado para saúde e era um recurso que contribuía para financiar o orçamento público. De um lado e de outro, era um instrumento bastante eficaz para observar qual é a movimentação financeira que acontece no sistema financeiro. Muitas dessas movimentações, inclusive, que não são declaradas, que não pagam impostos. Portanto, o governo tinha, além de ter uma arrecadação, um ótimo sistema de controle de movimentação, com recursos ilegais, com recursos que eram sonegados na tributação. O Congresso Nacional, por iniciativa do Congresso, acabou com esse tipo de instrumento, ainda no governo Lula, apesar do governo ter sido contra, o Congresso alterou esse tipo de tributação e o secretário novamente recoloca uma coisa parecida com essa, como proposta sua, que foi negada e foi rebatida pelo presidente da República. Mas a proposta que eles estão trazendo, Marilu, é de criar um imposto desse tipo. Eles não dizem exatamente de que maneira que seria, mas seria um imposto não para aumentar a carga tributária, segundo o secretário, mas para auxiliar na retirada de outros instrumentos de tributação. No caso, especificamente, o que ele estava comentando era a tributação sobre a folha de pagamento, ou seja, não mais existiriam taxas ou alíquotas como existente hoje, no qual um trabalhador paga, segundo o seu salário, uma alíquota que varia de 8% a 11%, e a empresa paga 20% sobre cada trabalhador registrado. Então, se uma pessoa ganha R$1.000, ela paga R$80 de INSS, a empresa paga R$200 de INSS. Eles estavam falando em alterar esse tipo de tributação, substituindo, portanto, diminuindo a tributação sobre a folha e criando um novo tributo. Essa é uma proposta que nós temos debatido várias vezes, inclusive debatido no sentido de que, de um lado, ela pode ser uma proposta para reduzir o custo do trabalho, ou seja, sem diminuir o salário, você reduz o custo associado ao trabalho, e, de outro lado, você também pensa em uma forma de tributação para financiar a Previdência Social, relacionada a uma outra forma de arrecadação, dado que as mudanças tecnológicas, dado que o tipo de vínculo de emprego, dado que as formas de contratação hoje, muitas vezes, são formas que driblam a forma de arrecadação da Previdência por meio da folha de pagamento. Então, pensar do ponto de vista tributário, uma mudança tributária numa perspectiva de alterar a contribuição para a Previdência Social, cuja arrecadação está estruturalmente sobre a folha, e deslocar para um outro tipo de tributo,
pode ser uma proposta interessante a depender de qual é o tipo de tributo, de que maneira que ele vai ser estruturado. Nada disso foi apresentado, foi, na verdade, um comentário geral dizendo que havia essa intenção. Essa intenção, em parte, ela é uma intenção que nós também propomos e defendemos no sentido de que é necessário fazer uma alteração tributária, uma reforma tributária que pegue, inclusive, uma migração de uma tributação sobre a folha e uma tributação sobre outra forma de contribuição para a Previdência. A associação depois disso com a geração de emprego, aí isso ainda é preciso ser observado. Acho que os números que foram colocados são números de 3, 4, 5 milhões de empregos, se isso acontecesse. Bom, não é a forma de tributação em si, mas é o crescimento econômico que gera atividade produtiva, que gera emprego, que gera renda, que gera postos com qualidade de trabalho. Não será a mudança tributária em si, ela pode ajudar, ela pode favorecer a diminuir o custo do trabalho, talvez melhorar o combate à informalidade, tudo isso pode acontecer, mas volto a lembrar que mexer na questão tributária sobre a folha de pagamento, desonerar, como já foi feito no passado, uma desoneração sem uma mudança tributária, pode significar, na verdade, fragilizar ainda mais a Previdência Social. É necessário, sim, uma reforma tributária, é ela que deveria ser a grande reforma, inclusive para reorganizar a forma de financiamento da Previdência Social no Brasil. Marilu. Ok, Clemente, a gente agradece aqui a sua participação. Grande abraço para você. Até mais. Falamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE.